Vamos lá, pessoal. Resolução de exercícios especiais número 2, terceirão 2020 do Colégio Galois. Vamos que vamos! Pessoal, esse exercício é top das galáxias. Então eu vou fazer um que caiu na UNB. Vocês vão fazer uma tarefa muito similar, mas é um exercício considerado bem difícil. Bom, exercício de aula número 3, página 384. Um sistema representado na figura é composto por corpos de massas 2m e 3m, conectados por um fio que passa por uma roldana presa ao teto de um elevador que sobe com aceleração a menos g. Pessoal, g para baixo, a menos g quer dizer que o elevador está subindo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o cabo e a roldana têm massas desprezíveis, calcule a aceleração do corpo de massa 3m com relação ao sistema de referência inercial, ou seja, em relação à pessoa fora do elevador, em metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos fazer uma revisão anterior sobre, primeiro, o que seria esse peso aparente, que nada mais é do que a força normal, no caso do elevador aqui, né? Vamos entender como é que funciona isso. O caso do elevador é um bom exemplo para você compreender o que vai acontecer nesse caso de cá. Coloquei aqui um elevador, uma pessoa, peso normal, e o elevador subindo acelerado. Se eu peço a você qual é o valor da leitura da balança, a balança vai ler a normal. Vamos pensar, a hora que o elevador sobe acelerado, você comprime mais o piso. Então a leitura da balança vai aumentar. Essa leitura da balança, que é a normal, nós então chamamos de peso aparente. E olha que interessante, se a leitura da balança aumenta, lá dentro, para você que está lá dentro, é como se você pesasse mais, mas é uma aparência. É como se você vivesse num planeta de gravidade maior. Olha como é que você calcularia essa tal gravidade aparente no interior do elevador. Força resultante, massa vezes aceleração. Normal menos o peso, massa vezes aceleração. Jogando o peso para lá, vai ficar normal menos mg, joga para lá, vai ficar mais mg. Mais mg mais ma, coloquei a massa em evidência. E, portanto, a normal é igual a massa vezes g mais a. Ou seja, é igual velocidade relativa. Se nós temos a gravidade para baixo e a aceleração para cima, elas estão em sentidos opostos. Para calcular essa aceleração relativa, você soma os valores. Então, a normal aqui é considerado o seu peso aparente. Então, veja, vamos fazer um teste rápido. Se o elevador sobe acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração é para cima valendo 2, e eu tenho a gravidade para baixo de 10, é como se a pessoa dentro do elevador vivesse num planeta com aceleração g mais a, ou seja, 12. Então, como que eu calculo o peso aparente dela? A massa dela vezes 12. Tranquilo? É uma sensação que você tem no interior do elevador que está acelerado. Agora vamos fazer revisão de outra coisa. A máquina de Etude é esse sistema com uma roldana fixa e 2 blocos pendurados, um de cada lado. Como que a gente resolve um sistema desse? É bem fácil. Você marca as forças, peso e tração. Veja que o fio aqui é o mesmo. Então, se é o mesmo fio, é a mesma tração. E nós temos o peso de B. Legal. Para montar o sistema, se a massa de A for maior que a massa de B, então o corpo A desce acelerado e o corpo B sobe acelerado. Muito bem, então para montar as equações de Newton, para o corpo A fica PA menos T, que é igual a massa de A vezes a aceleração, e o corpo B o contrário, veja que ele sobe acelerado, então a tração é maior. Então é T menos PB, massa de B, vezes a aceleração. Ao somar as equações, veja que você vai cortar o valor de T, vai ficar PA menos PB, que é a massa do conjunto, vezes a aceleração que eles adquirem. Agora, pessoal, o que está acontecendo com esse problema? Por que ele é difícil? Acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que nós temos? Em relação ao observador que está dentro do elevador, imagina uma pessoa que está aqui dentro, ela está sujeita a uma aceleração aparente g mais a. Tranquilo? Aceleração para cima, gravidade para baixo, igual velocidade relativa de aproximação, somei os valores. Então, pessoal, esses pesos não são apenas pesos massa vezes gravidade comum. Você vai usar para calcular o peso aparente de cada corpo desse
PA, por exemplo, é a massa dele, que é 3m, vezes essa gravidade aparente, que é 2g. Então, lembra da pessoa aqui dentro? Imagina, quando o elevador está subindo acelerado, você não comprime mais o peso? Você não tem uma impressão do seu peso aumentar? Esse é o peso aparente maior. Então, é esse o peso aparente do corpo A, que seria 6 mg, por causa da gravidade, por causa da aceleração do movimento do elevador. Da mesma forma, qual é o peso aparente do corpo B? É a massa dele vezes a gravidade aparente. Então, seria 2m vezes 2g, que daria 4mg. Legal, pessoal? Daqui para frente, o que mudou? Que esses pesos, então, não são pesos em relação ao elevador. Existe um peso aparente que mudaram aqui os seus valores por causa da gravidade aparente. Então, agora, vamos fazer a máquina de Étio normalmente. Olha o corpo A. Eu chamei esse corpo aqui de corpo A. Como é que fica? Então, nós temos aqui o peso dele para baixo, menos a tração, é a massa dele, vezes uma aceleração à linha. Essa aceleração à linha, pessoal, é uma aceleração percebida por quem está dentro do elevador, tá? É uma aceleração de movimento dos blocos, não é a aceleração relativa do elevador. Da mesma forma, esse corpo vai subir. Em relação a quem está lá dentro, ele vai ver subindo. Então, seria tração menos o peso dele, massa vezes aceleração. Uma aceleração relativa, aceleração dos blocos em relação à pessoa que está dentro do elevador. Pessoal, resolvendo o sistema, ao somar as equações, menos t com mais t cancela, PA menos PB, massa de A mais massa de B vezes esse é a linha. Os pesos estão em função dos m's, né? Então, fica 6mg menos 4mg, que é igual 3m mais 5m, mais 2m, né? Dá 5m. Corta a letra m, nós temos então a aceleração, a gravidade vale 10, ao substituir, corta a letra m aqui também, né? Que eu esqueci de cortar, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração que esses blocos possuem em relação ao elevador. Então, agora vamos visualizar de fora. Vamos pensar um observador externo. Para nós que estamos externos, eu estou vendo o elevador subir com 10. Mas esse corpo está descendo em relação ao elevador com 4. E esse está subindo com 4. Então, qual é a aceleração que eu vejo se eu estiver do lado de fora? Em relação ao solo, a aceleração resultante do corpo A, que é o que ele pergunta, você tem que fazer 10 da aceleração. Veja, o elevador está subindo com 10, está carregando ele com 10, só que ele está descendo com 4. Somando os efeitos, nós vamos ver ele subindo com 6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Se perguntasse do bloco B, ele está subindo com 10 já por causa do elevador. E ele está subindo com esses 4 em relação ao elevador. Subindo os efeitos, somando os efeitos, daria 14 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Esse exercício é mais difícil, né? Mas aí tem um parecido na apostila de vocês, na mesma página. Tenta utilizar esse método e ver se compreenderam. Tá joia? Vamos para o próximo. Bom, exercício tarefa 7, página 385. No esquema da figura, a rodana móvel e o fio têm massas desprezíveis e não se considera o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 10 e 30 kg, a DOT G é igual a 10. Quando uma força vertical constante F é aplicada ao eixo da polia ideal móvel, o bloco B fica em repouso em relação à Terra. Calcule o módulo da aceleração do bloco A em relação à Terra e a intensidade de F. Dê como resposta a soma dos valores encontrados no SI, divida por 10. Pessoal, o grande lance desse problema é você lembrar que quando você aplica uma força no eixo da rodana, essa força se divide em 2. Lembra? Se eu aplicar 10 newtons aqui, por exemplo, a rodana é tratada como um corpo ideal, com massa desprezível, então, e sem peso. Então, se eu tenho aqui 10 para cima, vai dividir metade para cá, metade para cá. Ó, 5 para cá, 5 para cá. Puxando a rodana para baixo com 10, tem que ter 10 para cima. Então, é o grande lance para você aprender a fazer esse problema. Então, a força aqui foi dividida metade para cada lado. Você tem os pesos de B e de A. Agora, o que deixa o exercício mais fácil é que o bloco B fica em repouso. Ó. Se o bloco B fica em repouso, a força resultante sobre ele é igual a 0. Então, eu posso escrever que F sobre 2 é igual ao peso dele. Como o peso é massa vezes gravidade, ó, a massa dele é 30. Então, nós vamos ter um peso de 300.
Ó, 2 vezes 300, 600 newtons. Pronto, descobrimos a força F. Então, foi 300 para cada lado e a força F é 600. Agora, a outra pergunta é achar a aceleração do corpo A. Veja, por que o corpo A vai subir? Né? A rodana sobe, o corpo A sobe e o B fica parado aqui, né? Então, no caso do corpo A, F sobre 2, que é 300, é maior que o peso dele. O peso dele é só 10. Na verdade, a massa é 10, né? O peso é 100. Então, 300 maior que 100 vai produzir aceleração. Então, para o corpo A, o movimento acelerado, força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante é F sobre 2, menos o peso A, massa de A vezes aceleração. A massa de A vale 10, o peso vale 100, F sobre 2, 300. Fazendo a continha, tá aí, aceleração do corpo A, 20 metros por segundo ao quadrado. Doidão, né? Diferente, mas não é difícil, tá? Eu vou fazer um agora que tem rodana que sai do lugar, rodana móvel, né? Que vai se movimentar e vai produzir aceleração diferente nas caixinhas. Vamos lá. Olha só, exercício de aula número 1, página 384. Com o auxílio de um fio ideal e 2 polias ideais, uma fixa e a outra móvel, uma criança sustenta um caixote de massa exatamente igual à sua, como ilustra a figura. A criança está apoiada sobre uma escada, inicialmente está em repouso juntamente com o caixote. O vetor aceleração da gravidade local é denotado por G. Se a escada foi repetidamente retirada, o que acontece? Então, essa escada vai ser retirada, o menino vai puxar a corda para baixo. O menino tem um peso igual ao peso da caixa. Então, o que você acha que vai acontecer? O peso da caixa aqui, ó, vai ser dividido por 2. Uma força para cá e uma força para cá. Agora, não é exatamente o peso. Seria o peso se isso aqui ficasse em equilíbrio, mas não vai ficar em equilíbrio. O bloco vai subir acelerado. Então, essa tração aqui, ó, vai ser maior do que o peso. E essa tração vai ser dividida metade para cá, metade para cá. E aí, o que vai acontecer com o menino? O menino vai, então, descer acelerado. Vamos fazer a resolução e aplicação das forças. Ó. Como eu disse, primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o deslocamento de rodanas móveis. Pessoal, reparem esse desenho aqui. O menino puxou a corda para baixo e fez a rodana subir, ó, uma distância D. Consequentemente, o bloco subiu também a mesma distância D. Só que para o bloco subir, essa rodana móvel, né, e o bloco subirem essa distância D, tem que sumir, tem que desaparecer esse D de corda e esse D de corda. Se você imaginar que isso aqui vai desaparecer, é porque o menino que puxou 2D aqui, ó. Vê se dá para compreender pelo desenho. O menino puxa 2D e esse 2D vem aqui, ó, metade para cá, metade para cá. Legal? Então, se o deslocamento da mão do menino é o dobro do deslocamento da rodana, a velocidade da mão aqui do menino de puxar a corda é o dobro da velocidade da rodana. Se tiver aceleração, mesma proporção. A aceleração aqui na mão do menino é o dobro da aceleração da rodana. Então, volta para esse desenho. O que vai acontecer? Se o menino cair 1 metro, essa rodana não vai subir 1 metro, ela vai subir meio. Hora que ela sobe meio metro de corda para cá e meio metro de corda para cá, é o que o menino desceu aqui para baixo, 1 metro. Então, o que a gente conclui? Se o deslocamento do menino é o dobro do deslocamento do bloco, a aceleração do menino é o dobro da aceleração do bloco. Vocês entenderam? Vamos então resolver. Muito bem, vamos marcar as forças. Nós temos o peso e a tração. Aí a tração vai ser dividida por 2, então muita atenção, você não pode falar que a tração é igual ao peso. Só vai falar que a tração é igual ao peso se tiver em equilíbrio. Então a tração nesse caso é maior do que o peso, porque o sistema aqui do bloco vai subir. Mas veja, essa é a tração que o menino está segurando, é o fio que o menino segura. Então ele puxa a corda para baixo com T sobre 2. E a corda puxa o menino para cima com T sobre 2. Tranquilo? Nós temos o peso do menino, o peso da criança, e agora a gente pode fazer uma equação para o bloco e uma equação para o menino. Equação que eu digo é qual? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Para a criança, qual que é a força resultante da criança? Veja, o peso da criança menos T sobre 2 é igual à massa da criança vezes a aceleração. Olha a diferença, pessoal. A aceleração da criança não é a mesma aceleração do bloco. Então, eu não posso simplesmente chamar de A
e A, igual a gente faz muito sistema, que a aceleração é a mesma. Agora a aceleração é diferente. Como é que fica para o bloco? T menos o peso de B, massa de B, vezes a aceleração. A hora que você substitui uma equação na outra, você precisa lembrar dessa relação aqui, ó. A aceleração da criança é o dobro da aceleração do bloco. Então, o que a gente fez? Eu substituí. Eu peguei primeiro essa equação da criança, ó. A massa vezes a gravidade, né, a massa dela, menos t sobre 2, é igual à massa da criança, que é m, vezes a aceleração da criança, que é 2 vezes a aceleração do bloco. Para a gente resolver o sistema, eu peguei essa equação e multipliquei ela por 2. Ó. O que ficou? 2mg menos 2 vezes t sobre 2 é t, é igual a 4m vezes AB. Por que eu multipliquei por 2, então? Para a gente pegar essa equação e ficar mais fácil a gente resolver. Agora eu vou colocar uma equação debaixo da outra. Ó. Essa equação aqui, 2mg, está aqui, ó, e essa equação do bloco está aqui. Vamos somar as equações, corta a variável t, ficou 2mg menos mg, que é igual a 5m vezes A. Pessoal, corta a letra M, achei a aceleração do bloco, g sobre 5. Consequentemente, qual que é da criança? O dobro, 2g sobre 5. E como pergunta o exercício, a criança desce acelerada com uma aceleração de 2g sobre 5. E o bloco sobe acelerado com g sobre 5. Tranquilo, pessoal? Esse exercício é top também, não é? Legal, espero que tenham compreendido esses aprofundamentos. Um abraço para vocês, galera.